o Ceará precisa de 2 contratações para fechar essa primeira janela, que é um primeiro volante. Hoje temos o Lucas Lima, que é titular, o que eu não confio muito, apesar de quando ele está atuando, não faz um jogo, minha nossa, um jogo espetacular, faz ali o básico do básico, sabe? Então, temos o Lucas Lima, temos o Dieguinho e temos o Richarlison, que minha nossa, né? O Richarlison, pra mim, o ciclo dele acaba esse ano e já era. Obrigado por tudo, Richarlison, tu é ídolo, e já era. Por mim não tinha nem renovado, mas é isso. Mas vamos lá. Eu não confio no Lucas Lima por uma Série B, porque sinceramente ele é um volante assim. Pô, pra ser um reserva, tudo bem, ok, tá ligado? Entrar ali segundo tempo, show. Mas pra ser titular, pelo menos nesse momento eu não encaro o Lucas Lima. Não é um volante que ele, pô, tipo pitbull, desarme e tal. Não é, cara. Acaba às vezes o Zanocelo fazendo essa função de desarmar ali e tal. O Zanocelo é mais um segundo volante que chega ali na área. Eita, perdão. Que chega ali na área com chute fora da área. E o Lucas Lima, pô, não é esse volante que desarma, que tem um lançamento bom, uma inversão de jogada, um passe quebrando linha. Tem aqui e acolá, mas não é nada demais, tá ligado? Então, pra mim, o Ceará precisa de uma contratação que venha pra ser titular. Tínhamos o Dieguinho, que o Dieguinho era bastante interessante. Pô, titular absoluto. Mas não sabemos como o Dieguinho vai voltar, então nós precisava de um primeiro volante para quando o Dieguinho voltar, brigasse pela posição. Então, se o Dieguinho tivesse lesionado, pô, alguém tem dúvida que o Dieguinho era titular absoluto? Pô, o Dieguinho é muito bom, cara. Muito bom mesmo. Então é isso. O Ceará precisa de um primeiro volante e também precisa, para mim, de um ponta direita. Embora temos o Mateuzinho, mas o Mateuzinho está sendo usado no lado esquerdo. É porque o Fernandinho tá mal, né? E então o Moza acaba preferindo usar o Mateuzinho na esquerda. Apesar que o Mateuzinho é um atleta que joga pelo lado esquerdo, joga pelo lado direito, também joga de meio atacante, meio armador. Então, assim, para mim o Ceará precisar de um ponta direito e que fosse canhoto. Prioridade, canhoto. Hoje não temos esse ponta direito canhoto no elenco e isso faz total diferença e seria muito essencial para nós. Então vou trazer aqui umas sugestões rápidas, vou passar rápido aqui umas sugestões que eu faria para o Ceará, visando a realidade do clube e também por empréstimo. Então vamos lá, começando por volante. A primeira contratação para volante, vou trazer várias aqui de volante, de ponta direita só separei 2. Mas vamos lá. De primeiro volante, o Carlos Benavides ou Carlos Protezoni. É um jogador que tem 27 anos, 1,85 m e o contrato dele se encerra 30 de junho, né? Janela do meio do ano ali e tal. Tá jogando no Deportivo Alaves. Então, pô, primeira, né, divisão, La Liga e tal. E acaba que ele não tá tendo tanta oportunidade lá. E eu acho uma baita oportunidade de Ceará fazer uma proposta e tal. Já seria um jogador que, pô, viria com o estádio titular, cara. É um jogador que tem experiência, principalmente lá fora. Então, pô, acharia interessante também a realidade do clube, né? Vou trazer aqui pro Ceará fazer uma contratação, pô, de 10 milhões, contrata esse cara. Não, estamos na Série B, infelizmente, né, cara? Então tem que ser oportunidade ali do momento, o que eu encaro essa contratação do Carlos Benavides, Carlos Protezoni, sei lá, tanto faz, como uma oportunidade. Então, para mim, seria interessante demais o Carlos Benavides. Agora vamos para outra contratação que eu faria, que para mim seria a prioridade do Ceará. Julian Fernandes, argentino, né? Uruguaio, tá? O Carlos Benavides. Esqueci de falar. Julian Fernandes, argentino, 30 anos, 1,80 m, né? Tá no Palestino. Tem contrato até o fim desse ano. Aí talvez teria que desembolsar um dinheiro, mas eu acho que nada muito alto, em torno ali de... Pô, talvez o jogador poderia, né, forçar ali uma quebra de contrato, não sei, para ele sair. E assim, cara,
O Julian Fernandes jogou a Série B 2024 pelo Sport, na janela do meio do ano, quando ele veio. E, pô, ele jogou muito bem. Ele queria até ir pro Sport esse ano, mas acabou não dando certo. E, pô, e se esse cara viesse, pô, seria titular absoluto no Ceará. Pô, absoluto mesmo, cara. É um jogador que tem muita raça, desarma bem, tem um passe ali, quebra linhas, uma boa inversão de jogada que é interessante. Um volante não é para ser, né, só aquele cara destruidor de jogada, e sim um cara que passa a bola bem, uma inversão de jogada, como eu falei, principalmente pros pontos, né? Então um jogo ali de contra-ataque é interessante, cara. E para mim o Julian Fernandes seria a contratação prioridade pro Ceará buscar. Agora vamos para outra também que é uma oportunidade de mercado, que é Augustin Dolfo, que também tem um contrato que se encerra em 30 de junho de 2026, argentino, 30 anos, 1,79 m, canhoto. Então, para mim, estaria também numa lista das contratações para o Ceará primeiro volante. O Ceará precisa de contratar um primeiro volante e para mim teria que ser essa janela para já se adaptar. Para mim o Ceará também contrataria outro centroavante. O Ceará não tem hoje um centroavante fixo dentro da área 9 mesmo. Tem 2 centroavantes de mobilidade, o que eu considero um erro dessa diretoria. O Wendel Silva vindo agora e o Luca. Pô, qual o sentido de não ter uma contratação para centroavante que seja fixo? Principalmente o estilo de jogo do treinador, que seja um bom jogador na bola aérea. Hoje não tem isso, cara, infelizmente. Então eu considero um erro grave da diretoria. Vai ter que buscar na janela do meio do ano. Eu tô vendo, vai ter que buscar outro centroavante, cara, porque isso vai ser extremamente essencial para o jogo do Moza, cara. Então eu espero calar minha boca e não precisar. Eu espero, mas é isso. Então, mas eu sei que a diretoria não vai fazer, então não adianta nem trazer sugestões aqui de contratação de centroavante, porque eu sei que a diretoria não vai trazer, vai ser em vão. Mas é isso. Então, para mim também seria outra aí oportunidade, o Augustin Dolfo. Contrato se encerra em 30 de junho de 2026. A outra contratação também teria que desembolsar ali um pouco de dinheiro, né? Claro que dentro da realidade do Ceará, talvez, né? Nada ali em torno, de 8 milhões, aí é loucura, né? Talvez ali no máximo 3 milhões, tá ligado? 4, já era, tá ligado? Então, é um volante que é argentino também, 31 anos, 1,81 m. Então, tô colocando volantes altos por causa do estilo de jogo do treinador. O treinador gosta de uma linha defensiva muito alta, né? Os laterais, o zagueiro, obviamente, e o meio de campo. Então, tô trazendo volantes aí acima de 1,80 m. Então, para mim seria também uma baita oportunidade aí. Baita oportunidade sim, né? O contrato sai no fim de 2026. Mauro Piton. Seria muito interessante também. Agora vamos lá para a ponta direita. E minha contratação para a ponta direita seria por empréstimo, tá, rapaziada? Antes que fala, contrato 30 de junho de 2028. É colombiano, tem 22 anos, 1,70 m. E assim, para mim seria uma oportunidade, porque foi um jogador que se destacou no campeonato colombiano, no Deportivo de Cali, por volta de 2023, 2024. Então, cara, não tá tendo oportunidade, como vocês estão vendo lá no Dinamo Moscou, né? Dinamo Zagreb, perdão. Tá vendo aí, ó, um banco, tá ligado? Não tá sendo nem escalado. Então, pra mim, um empréstimozinho caberia muito de boa pro Juan Córdoba. Eu traria muito. E pra mim, é canhoto, né? Como vocês podem ver, seria muito bom trazer ele aí, cara. Ó, joga pela ponta direita, o mapa de calor dele. Agora deixa eu só trazer aqui a carreira dele, um instante, que foi em 2024 mesmo. Acertei 22 jogos, 6 gols e 2 assistências. Aí ele vai, né, para o Dinamo Zagreb. Então, queria muito aí o Juan Córdoba. Seria interessante demais a contratação dele. E fechando o setor de ponta direita, que seria o Ian Poveda, né? Colombiano, 26 anos, ponta direita, 1,67 m, canhoto. Então, tá aí. É um jogador também que não tem tanta oportunidade lá no Sunderland.
Então, o empréstimo, tem um contrato até 30 de junho de 2027, caberia muito bem aí um empréstimo. Caso não desse um empréstimo, era buscar outro jogador, pô. É loucura se arriscar assim, comprar um jogador, né, sem saber se vai dar certo e tal. Tem que comprar o jogador com a certeza que vai dar certo, ou o jogador que já é provado, que foi o caso do Zanocelo. Então, é isso, rapaziada. Essas são as minhas sugestões para essas duas, vamos que dizer, carências para o Ceará hoje, né? Então, para mim, o Ceará precisa fazer essas duas contratações aí. Eu queria, né, mais o 9, mas eu sei que essa diretoria é desse jeito, não vai trazer. Talvez o 9 para mim seria o único investimento do Ceará, mesmo sem saber como o jogador, né, se adequaria ao jogo do treinador. Mas claro, né, o Ceará tem uma plataforma lá, né, buscar os jogadores com o estilo de jogo do Mozo e tal. Então, poderia fazer, né, desbonçar um dinheiro para comprar um centroavante que, pô, fosse uma contratação já avisando Série A, pô. Era isso, cara. Tá ligado? Não fosse uma contratação medíocre, uma contratação nível Série B mesmo. Então, seria interessante, né, dessa diretoria pensar alto. Mas, pô, estamos falando dessa diretoria, né? Quando é que pensa alto? Então é isso, rapaziada. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Tamo junto. Valeu.